verdade sobre o budismo moderno, a maioria entende errado. O Dhamma não muda. Essa é uma das razões pelas quais se diz que é acálico, atemporal. O Buda foi sábio o suficiente para ver o que na sua mente era universal. Essa é uma das razões pelas quais o budismo foi a primeira religião mundial. Não tinha nada a ver com qualquer tribo ou a visão de alguém, de um espírito que veio e falou especialmente para um grupo de pessoas. Ele foca-se num problema universal e numa solução universal. O problema é o sofrimento que causamos a nós mesmos. Os princípios pelos quais fazemos isso eram os mesmos na Índia na época do Buda, como são agora. Portanto, embora o Dhamma possa não ter muitas coisas novas para lhe dizer com o passar do tempo, essa é, na verdade, uma das suas virtudes. As suas lições permanecem as mesmas. Eu apreciei isto quando estava a ficar com a Jianfuan, que uma vez que você aprendesse os princípios, você poderia viver por eles. Ele era o tipo de pessoa que não ia mudar as coisas só para agradar as pessoas. E não era que as pessoas não estivessem a fazer exigências. Pensamos que é só no Ocidente que as pessoas falam sobre mudanças no Dhamma, mas isso tem acontecido na Tailândia e noutros países asiáticos há séculos. Isto tem que mudar, aquilo tem que mudar, ao ponto em que as tradições do budismo tailandês e laosiano estavam tão distantes do Dhamma que quando Ajahn Mun estava a tentar voltar aos princípios originais, eles o acusaram de estar fora de linha. A imagem dada no cânone é de um tambor. No início soa ressoante, é feito de uma peça de madeira sólida e o som vai longe, mas depois surge uma rachadura na madeira. Então você insere uma cavilha na rachadura. Outra rachadura, outra cavilha, outra rachadura, outra cavilha, até que finalmente o tambor não é nada além de cavilhas. Quando você o toca, mal consegue ouvi-lo. Por outras palavras, as mudanças que são às vezes trazidas para o Dhamma podem parecer ser um bom remendo por enquanto, mas depois verifica-se que elas não têm realmente o mesmo impacto, não têm realmente o mesmo poder do que o Buda ensinou originalmente. Portanto, temos que continuar a voltar aos mesmos velhos princípios de novo, ao mesmo problema, o sofrimento que estamos a causar a nós mesmos, e à mesma solução, o caminho octuplo nobre. O Buda chama a estas verdades nobres porque, como ele disse, elas são factuais, verdadeiras e não são diferentes do que parecem. Há outra passagem no cânone que diz que as verdades são nobres porque são ensinadas pelo nobre, Yui, o Buda. Algumas pessoas disseram que, nesse caso, elas devem ser verdadeiras apenas para pessoas nobres. Elas não são verdadeiras para nós. Mas isso não é assim. Elas são verdadeiras para todos. Como o Buda disse, elas são categóricas, o que significa que são sempre verdadeiras, sempre benéficas. Não importa onde você vá. Há apenas 2 dos seus ensinamentos que ele disse serem categóricos: as 4 nobres verdades e o ensinamento de que as qualidades hábeis devem ser desenvolvidas e as inábeis devem ser abandonadas. Os 2 princípios unem-se, porque as nobres verdades não são apenas ideias que ficam ali. Cada verdade tem um dever. A causa do sofrimento, a causa do stress, é algo que deve ser abandonado. O caminho é algo que deve ser desenvolvido. Assim, as 4 verdades pegam nesses 2 princípios de qualidades hábeis e inábeis e dividem-nos em causa e efeito. A causa do sofrimento é algo que você abandona. O próprio sofrimento é algo que você quer compreender. O caminho é algo que você desenvolve. A cessação do sofrimento que é encontrada no fim do caminho
é algo que você quer realizar por si mesmo. Portanto, estes são deveres nobres. E uma das razões pelas quais as verdades são nobres é porque elas nos tornam nobres. Geralmente, quando você olha para o seu sofrimento, tudo o que você consegue pensar é em tentar empurrá-lo para longe. E então, você se agarra ao seu anseio, ao mesmo tempo em que está a tentar afastar os resultados do anseio. Não há nada realmente nobre nessa atitude. É desonesta. O que é nobre é quando você percebe que a maneira como eu me alimento, a maneira como me agarro às coisas, isso é o sofrimento. Eu tenho que fazer algo em relação a isso. Essa atitude é nobre. Você está a afastar-se dos seus velhos hábitos de alimentação. Você está a dar-lhes uma boa olhadela. É ao adotar essa atitude que você entra no caminho certo. A sua busca pela felicidade torna-se uma busca nobre. Portanto, mantenha sempre estes princípios em mente. Estes princípios garantem que o seu caminho está no caminho. Vamos colocar as coisas dessa forma. O que você está a bem fazer está realmente a levar para onde você quer que vá e não a vaguear para outro lugar. Nós cantamos todas as noites. O Dhamma é bem ensinado, atemporal, para ser visto aqui e agora. E é o mesmo Dhamma, todos os dias, todos os dias, todos os dias. O problema é que, às vezes, a nossa atitude está em linha com ele e às vezes não está. Você amadurece no Dhamma quando percebe que começou a desviar-se do caminho e consegue trazer-se de volta. Se tivéssemos muitos Dhammas diferentes, seria difícil fazer isso. Com o Dhamma de hoje, você pode gostar deste estilo em particular e noutro dia de outro estilo em particular. Esta é uma das razões pelas quais o Buda disse que quando o falso Dhamma aparece, o Dhamma verdadeiro desaparece. O conceito de que existe um único Dhamma verdadeiro desaparece porque há muitas vozes diferentes a clamar. Este é um dos problemas de viver numa época em que o Dhamma verdadeiro desapareceu nesse sentido. Você pode sempre encontrar uma versão do Dhamma que agradará a qualquer impureza que você tenha. Mas quando você é honesto consigo mesmo e olha para o que é desenvolvido na mente ao seguir uma interpretação particular ou ao agarrar-se a uma ideia particular, você pode começar a ganhar um sentido do que é realmente o verdadeiro Dhamma. Então, o Dhamma verdadeiro ainda está lá. A analogia que o Buda dá é com dinheiro genuíno e dinheiro falso. Quando o dinheiro falso inunda o mercado, o dinheiro genuíno desaparece. Ele ainda está lá, é só que as pessoas ficam muito duvidosas. Mas há testes para o dinheiro genuíno que o falso não passa. E o mesmo acontece com o Dhamma. Lembre-se dos princípios que o Buda ensinou à sua madrasta. Este Dhamma leva à despaixão, leva a estar desimpedido, desperta a sua energia, torna-o contente com coisas externas, faz com que você abandone coisas que são inábeis, torna-o não oneroso, torna-o modesto, desimpedido. Se sim, esse é o Dhamma. O Dhamma genuíno passará no teste. É simplesmente que temos que nos tornar bons juízes. Juízes nos quais podemos confiar. Esta é uma das razões pelas quais meditamos para desenvolver muita atenção plena e vigilância, para nos tornarmos confiáveis nos nossos julgamentos. A vigilância é importante porque é muito fácil mentir para si mesmo. Esse foi um dos comentários de Ajahn Chah. Uma das primeiras coisas que você nota quando realmente começa a observar a mente é o quanto ela mente para si mesma. Mas podemos superar isso. Esse é o significado daquela imagem que o Buda tinha
sobre a mente ser luminosa, enquanto as impurezas vêm e vão, assim como o Sol. O Sol é luminoso. Mesmo quando o Sol está coberto por nuvens, o próprio Sol ainda é luminoso. Há uma qualidade da mente que pode saber mesmo quando as impurezas estão lá. Luminosa, aqui, não significa que é pura, e não significa que já estamos despertos, mas significa esta qualidade de saber. Você pode observar, você pode ver por si mesmo o que está a fazer. Você pode apanhar a mente se a sua atenção plena e vigilância forem contínuas. Você pode apanhar a mente quando ela está a mentir para si mesma. Então, desenvolvemos estas qualidades que nos permitem confiar em nós mesmos para sermos bons juízes. É claro que à medida que desenvolvemos as qualidades para sermos bons juízes, também desenvolvemos as qualidades para sermos bons praticantes do Dhamma. Todos os dias, certifique-se de que a sua intenção está em linha com o Dhamma, cuja intenção é para a libertação da mente. Procure maneiras pelas quais a mente se amarra. Como é que ela faz isso? Através das suas paixões. Continuamos a esbarrar neste princípio de que as coisas às quais mais nos agarramos, as coisas pelas quais somos mais apaixonados, são as coisas que nos fazem sofrer. Essas são as coisas que nos amarram. Então, é claro que vai contra a corrente praticar. Mas há uma parte da mente que percebe que não praticar vai muito fortemente contra uma outra corrente, que é a parte da mente que realmente quer ser livre, que está cansada das maneiras pelas quais tem estado a fazer-se sofrer. Esse é o lado da mente que você quer encorajar. Você quer garantir que ele não seja enterrado sob todas as outras vozes interiores. Então, tente tornar a sua prática atemporal. Essa é a única maneira de você conhecer o Dhamma atemporal. Ajahn Fuang fez esse comentário uma vez, num dos poucos Dhamma Talks que ele deu que foi gravado, a um grande grupo de pessoas que ele nunca tinha conhecido antes. Ele queria dar-lhes uma mensagem que ficasse com eles. E esta foi a mensagem: que enquanto vivemos as nossas vidas, enquanto continuarmos a dividir o nosso tempo em diferentes tempos, nunca conheceremos o Dhamma atemporal. Ao mesmo tempo, temos que lembrar que não temos muito tempo. Então, se você quer conhecer o Dhamma atemporal, você tem que tornar a sua prática atemporal e ter um sentido muito forte de que você tem que fazê-lo agora mesmo. Você não pode adiá-lo. Ajahn Mahabua fez um comentário uma vez de que as pessoas que pensam que o renascimento seria uma coisa boa não entendem realmente o renascimento. É assustador. Tudo lhe é tirado. Todas as coisas das quais você dependeu nesta vida. E você pode ter feito algo de bom, mas você não sabe que karma tem do passado. A possibilidade de queda é muito forte, mas nós temos esta vida bem aqui, bem agora. Nós temos esta oportunidade bem aqui, bem agora. Quando pensamos na palavra atemporal, tendemos a visualizar um longo período de tempo, longe de bem aqui, bem agora. Mas não, a atemporalidade está bem aqui, bem agora. Essas duas coisas estão fortemente conectadas, que você tem que praticar atemporalmente agora mesmo. Se você está a trabalhar na cozinha, você está a praticar agora mesmo. Se você está a trabalhar no pomar, você está a praticar agora mesmo. O que quer que você esteja a fazer ao longo do dia, faça disso um tipo de prática do agora mesmo. É assim que ela se torna atemporal. É na atemporalidade do Dhamma que a qualidade nobre do Dhamma se manifesta. Realmente eleva o nível da sua mente. Ele afasta-o dos seus velhos hábitos de alimentação, dos seus velhos apegos, e dá-lhe liberdade de um tipo muito nobre. O verdadeiro Dhamma desapareceu. O Dhamma como a verdade, é algo que está sempre no mundo.
Num dos suttas que cantamos, o Buda diz que quer Tathagatas surjam ou não, há verdades que são sempre verdadeiras em todo o lado. Todas as fabricações são inconstantes, todas as fabricações são estressantes, todos os Dhammas não são eu. Essas coisas são sempre verdadeiras, mas os ensinamentos sobre o Dhamma nem sempre estão aqui. Como o Buda previu, os seus ensinamentos iriam desaparecer. Ele chamou a isso o desaparecimento do Saddhamma, o desaparecimento do verdadeiro Dhamma. Ele sabia que isso teria que acontecer, assim como aconteceu com o verdadeiro Dhamma, ensinado por todos os Budas do passado. O que é interessante é como ele define o desaparecimento do verdadeiro Dhamma. Ele diz que quando o Dhamma falso aparece, o Dhamma verdadeiro desaparece. Da mesma forma que quando o dinheiro falso aparece, o dinheiro verdadeiro desaparece. Pense nisso por um minuto. A simples existência de dinheiro falso não significa que não haja dinheiro verdadeiro por aí. Significa, simplesmente, que você tem que ter muito cuidado. Você não pode mais confiar cegamente no seu dinheiro. Você não pode simplesmente tirá-lo do bolso e usá-lo para comprar coisa. Você tem que examiná-lo cuidadosamente. E você não pode aceitar dinheiro de qualquer pessoa. Você tem que testá-lo. O mesmo é verdade quando o Dhamma falso aparece. Pensem como era quando o Buda estava desperto e havia arahants por toda a Índia do Norte. Você podia ouvir o Dhamma deles e confiar nele. Há suttas no cânon, onde uma pessoa faz uma série de perguntas a um dos discípulos do Buda e depois vai ao Buda, faz as mesmas perguntas e obtém precisamente as mesmas respostas. Era assim quando o Dhamma verdadeiro ainda não tinha desaparecido. O Dhamma era sempre consistente. Você deve se lembrar da história no cânone dos homens cegos e o elefante. Originalmente, ela era usada para descrever sectários de outras religiões e o fato de que a compreensão deles do Dhamma era muito parcial, na melhor das hipóteses. Um cego sente a tromba do elefante e diz que o elefante é como uma mangueira. Outro sente o rabo e diz: o elefante é como uma vassoura. Depois, eles brigam sobre se o elefante é como uma mangueira ou uma vassoura. Bem, na versão chinesa desta história, os cegos representam não sectários de outras religiões, mas professores budistas. A visão de todos sobre o Dhamma, sejam eles budistas ou não, é, de acordo com esta versão, parcial. É isso que acontece quando o Dhamma verdadeiro desaparece. Toda a versão do Dhamma é considerada falsa. Quando as pessoas se habituam ao Dhamma falso, mesmo quando encontram o Dhamma verdadeiro, este soa falso para elas. Mas da perspectiva do Buda, mesmo quando o Dhamma falso surgiu, ainda existem algumas versões do Dhamma que são verdadeiras. Você simplesmente tem que aprender a reconhecer o que é verdadeiro e o que é falso, e ter cuidado com qualquer falsificação que surja no seu caminho. E você tem que ser especialmente insistente em traçar uma linha entre o que é verdadeiro e o que não é. Não podemos simplesmente dizer: bem, vamos todos concordar que o Dhamma de todos está bem. Dessa forma, podemos conviver sem discutir. Isso seria como dizer que todo o dinheiro, seja verdadeiro ou falso, é igual. Mas não é. Se o dinheiro é falso e você o leva de volta ao tesouro, eles não o aceitarão. Se você pratica o Dhamma falso, você não chegará ao fim do sofrimento. Simplesmente não funcionará. É como o símil de Ajahn Chah, do sal e da areia. Podemos fazer as pessoas concordarem que areia é sal, e para fins de discussão, a areia seria então sal. Mas você não poderia usar a areia para salgar a sua comida. Concordar que algo é outra coisa pode ajudar-nos a conviver,
mas não faz com que atue como outra coisa. O nosso acordo sobre algo não o torna verdadeiro. Portanto, você tem que ter muito cuidado. Em alguns casos, o Dhamma falso é bastante óbvio. Recentemente, eu estava a ler alguém a dizer que o Buda era tão contra sexo e luxúria porque ele tinha passado muito tempo com as suas austeridades. Ora, na época do Buda, essa opinião teria sido ridicularizada e expulsa da Sangha. Mas a triste verdade é que no presente há pessoas que estão felizes em dar-lhe crédito. Mesmo o Dhamma obviamente falso, não é assim tão óbvio para alguns, especialmente quando satisfaz as suas impurezas. Há uma história sobre um noviço a ficar na floresta e um príncipe, o príncipe Jayasena, aparece a caminhar para fazer exercício pela manhã. O príncipe diz ao noviço: "Gostaria de lhe fazer uma pergunta." Ora, este noviço, aparentemente, já tinha tido alguma experiência a lidar com o príncipe Jayasena, porque ele responde: eu preferia não responder à sua pergunta, porque você não entenderia a resposta." E o príncipe diz: "Bem, eu posso entender." Então, o noviço diz: "Tudo bem, eu vou responder a sua pergunta, mas não discuta, ok?" O príncipe diz: "Tudo bem, a pergunta é esta. Eu entendo que há monges que superaram o desejo sensual. Isto é verdade?" E o noviço diz: "Sim, é." E o príncipe diz: "Isso não é possível." E vai-se embora. O noviço, então, vai e relata a sua conversa ao Buda. E o Buda diz: "Seu tolo, você não pode ensinar esse ensinamento ao príncipe. Não há maneira de ele o entender. Ele é muito cego." Por outras palavras, naquela época, as pessoas entendiam o que era a cegueira. Hoje em dia, não entendem. Eles pegam na sua cegueira e anunciam-na como uma percepção perspicaz. Esse é um caso relativamente óbvio. Muitos outros casos, porém, não são assim tão óbvios. Isto significa que, ao ouvir o Dhamma ou procurar um professor, você tem que ser extremamente cuidadoso, e especialmente cuidadoso com a sua motivação para escolher uma versão do Dhamma em detrimento de outra. Não vá para algo só porque o faz sentir-se bem. Lembre-se das duas qualidades que o Buda procurava num estudante. A primeira é que você seja realmente honesto, e particularmente honesto sobre as suas próprias falhas e fraquezas. A segunda é que você seja observador. Você observe as coisas cuidadosamente. Tente procurar os sinais reveladores que mostram o que é Dhamma verdadeiro e o que não é, tanto nos outros quanto em si mesmo, mas principalmente em si mesmo, porque é aí que é mais fácil ser enganado. Se você não for honesto e observador sobre si mesmo, será difícil ser honesto e observador sobre outras pessoas. Os seus próprios pontos cegos também o ajudarão a perder os pontos cegos nos outros. Portanto, você tem que ser extra cuidadoso enquanto pratica. Eu sei que no meu próprio caso, a estudar com Ajahn Fuang, eu pensava que na altura em que comecei a estudar com ele, eu já tinha praticamente domado o meu próprio orgulho. Mas ele encontrou instâncias do meu orgulho que eu não tinha visto e escavou-as para me mostrar. Isso foi um verdadeiro presente. Eu não gostei de ver essas coisas, eu não gostei que me fossem apontadas, mas aprendi e beneficiei da experiência. Ele tinha outra estudante, alguém que era realmente simpática, muito educada, extremamente útil para outras pessoas, mas no fundo, ela acreditava que era uma não retornadora. Ora, Ajahn Fuang tentou transmitir-lhe a mensagem de todas as formas que ela não era, mas ela simplesmente bloqueou a mensagem dele. Algo dentro dela queria agarrar-se a isso tão ferozmente que ela se recusou a ouvir as mensagens flagrantes que ele lhe estava a enviar.
Havia algo dentro dela que não era muito observador, muito honesto, e, portanto, ela nunca aprendeu a lição. Assim, agora que o Dhamma verdadeiro desapareceu no sentido do Buda, temos que ser muito cuidadosos quando o procuramos. Temos que testá-lo o máximo que pudermos, testar-nos a nós mesmos o máximo que pudermos. Os ensinamentos sobre a atenção plena, os ensinamentos sobre a concentração e o discernimento estão todos lá para o tornar um observador mais confiável do que se passa em si mesmo, para que possa ver causa e efeito, para que possa ver aquelas verdades de inconstância, stress e não eu, e usá-las como ferramentas quando você acalma a mente e pensa que tudo está totalmente parado e que não está a acontecer nada lá. Observe, olhe, seja muito cuidadoso, seja muito perspicaz. Você pensa que foi além do tempo e do espaço? Bem, olhe à sua volta. Há alguma inconstância naquele estado de espírito? Algum pequeno blip aqui ou ali? Se houver um blip, o que acompanha o blip? Isso é inconstância. Está a dizer-lhe que há algo suspeito a acontecer aqui. Procure a causa. Se houver alguma subida ou descida no nível de stress, algo está a acontecer. Pode ser rápido, pode ser subtil. E como eu disse, você tem que ser extra cuidadoso neste momento, agora que o Dhamma verdadeiro desapareceu. Por outras palavras, não está obviamente em todo o lado. Você tem que ser muito seletivo. Então, tente desenvolver a sua honestidade e os seus poderes de observação. Tente desenvolver a sua atenção plena, vigilância, a sua ardência, a qualidade que diz, nas palavras de Ajahn Mun: eu não quero voltar e ser o alvo de riso das impurezas nunca mais. Ganância, aversão, ilusão, orgulho. Estas coisas têm estado a rir de nós por um longo tempo. E ao longo dos séculos, conseguiram criar muito Dhamma falso para tornar ainda mais difícil para nós descobrirmos as coisas, para reconhecê-las pelo que são. Portanto, isto atira-o de volta para a sua própria honestidade e integridade. Você tem que ser realmente seletivo, muito perspicaz. Desenvolva as qualidades que podem torná-lo seletivo e perspicaz, e isso permitir-lhe-á encontrar o verdadeiro Dhamma que ainda está lá.